Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Medcode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, Dr. Guilherme Almeida, toda semana estamos aqui falando sobre algum tema importante aí da nossa prática. E hoje, mais uma vez, aqui com o nosso convidado aqui de peso, um convidado muito querido, nosso amigo Júlio Tolentino. Guilherme. Beleza, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Papo Medcode, aquele papo super descontraído sobre algum tema de relevância médica que nós temos todas as semanas. E aí, Júlio, mais uma vez juntos. Prazer, mega renovado e naturalmente à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa realidade, né, da espiritualidade, mas mais direcionado ao ambiente interno, né, um ambiente hospitalar. Vamos falar um pouquinho sobre essas abordagens e iniciativas e situações que nós podemos aplicá-la no ambiente hospitalar, e vamos falar um pouquinho daqueles casos que todo mundo sempre pergunta, todo mundo se interessa, que são as pessoas em cuidado paliativo e assistência terminal. Júlio, o que você pode falar para a gente que dá para ser feito dentro do ambiente hospitalar? Esse trabalho já começa quando você recebe o paciente, faz aquela primeira anamnese, é reforçado no dia a dia ao longo das evoluções. Há alguma possibilidade de aplicar alguma coisa para esse paciente internado? Os hospitais que você vê tem já inseridos na sua rotina recursos de apoio a esse tipo de paciente? Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para a gente. Perfeito. A questão do cuidado paliativo, ela é do nosso dia a dia. Esse é um ponto que tem lá no hospital, lá no Gafre, tem, obviamente, equipe, e que eles já fazem essa abordagem. Essa abordagem, de acordo com a diretriz 2019, e que ela, como eu falei, ela foi reproduzida em 2022 na cardiologia da mulher, a avaliação por anamnese espiritual, ela é classe de recomendação 1 para pacientes em prognóstico reservado ou com doença grave. Então, naturalmente, é classe de recomendação 1. E o rastreio espiritual é classe de recomendação 1 independente da pessoa. Então, a espiritualidade, essa avaliação da dimensão espiritual, ela é fundamental nessa população. E é bom lembrar que a Cicely Saunders, ela tem um conceito que é o de dor total, que eu acho sensacional, e que trouxe isso, vem trazendo cada vez, ampliando mais. Quando a primeira questão não é nas 4 dimensões que ela traz da dor total, que é o sofrimento que a pessoa está vivenciando no cuidado paliativo, eu acho que em toda a situação, mas trazendo aqui do cuidado paliativo, principalmente cuidado de fim de vida, quando a primeira dimensão que grita é a dimensão física, é a náusea, a dor, essa tem que ser resolvida. Não adianta falar em mais nada se essa não for resolvida. Tá? Quando começa a controlar a dimensão física, e aí tem a dimensão social, quanto é impactado, a dimensão emocional, do sofrimento emocional, que independente do nome, que eu não gosto muito do nome psiquiátrico, mas do sofrimento realmente dessa dimensão emocional, emerge a dimensão espiritual, que a pessoa tentar encontrar, por exemplo, tem uma necessidade espiritual que ela é tentar encontrar sentido na doença. Ela às vezes não encontra sentido porque está com a doença. Ela às vezes tem, assim, está num conflito enorme. Ela pode, dentro da dimensão espiritual, ela está num cope, né, que falamos nos episódios anteriores, num cope religioso espiritual negativo, ou mal adaptativo, que ela culpa a Deus, por que Deus fez isso comigo? Ou ela entra numa chamada spiritual struggle, que é uma luta espiritual. Isso vem do Pargman, uma grande autoridade mundial nesse assunto, em que ele traz, inclusive, os critérios de luta espiritual. Que é o seguinte, a pessoa não só culpa a Deus, mas ela se culpa. Em que ela diz o seguinte, olha só, eu estou agora com câncer de esôfago porque eu fumei, eu bebi, eu tive uma vida totalmente desregrada, eu traí minha esposa, em que ele estabelece um padrão moral dele e ele se culpa por não ter atendido aquele padrão. Então isso é uma luta espiritual. Ele está, na realidade, lembrando que espiritualidade é essa conexão, sentido, propósito, transcendência, em que ele está e se expressa através de quê? Valor e crença. Então está com os valores abalados ali. Então é muito importante, nessa nossa abordagem, entender como a pessoa está lidando com aquilo ali. Ou seja, como ela está lidando com aquela situação, com o diagnóstico. E o que eu começo já nessa avaliação, Guilherme, é perguntar, lembra que a gente conversou que o primeiro é conexão,
depois a gente vai para avaliação, e depois estabelece o plano de ação e, naturalmente, o acompanhamento. Você poderia dar um nome capa para isso daí. Ficar fácil. E num paciente, numa pessoa que está internada, eu primeiro, nessa avaliação, eu começo com as 4 dimensões, como eu sempre, que é o que nós treinamos lá, os mais novos, né, os alunos, porque eu acho que é uma forma prática de ficar claro isso, separando isso. É óbvio que as dimensões não são separáveis, elas estão interligadas o tempo todo. Quando a dimensão espiritual ela está muito mal, em que a pessoa, por exemplo, está numa luta espiritual, num sofrimento espiritual, numa angústia espiritual, sofrimento espiritual, a gente juntaria angústia espiritual, que é perda de sentido, conexão, ela está totalmente desconectada dela mesma, desconectada das outras pessoas, não encontra sentido, propósito, ou ela está numa luta espiritual. Então, angústia espiritual, esse da perda, né, de tudo que é espiritualidade, e a outra seria a luta espiritual, que é o que eu falei. Então, são as duas grandes nomes do sofrimento espiritual, do acometimento da dimensão espiritual. Quando a pessoa está nisso, é óbvio que a dimensão emocional e a física também vão junto para baixo. Assim como a gente melhora uma, as dimensões também vão, uma ajuda a outra. Então precisa entender se ela está, por exemplo, num sofrimento espiritual, que é o nome que tem sido dado já há bastante tempo. Inclusive caiu, para quem vai fazer, caiu na prova de residência, caiu em duas provas de residência falando de sofrimento espiritual. Olha, esse ano agora, caiu no Enari e caiu numa outra. Dando o nome de sofrimento espiritual, inclusive, do Harrison, que está no Harrison, exatamente assim. Então, vamos lá. Então, eu preciso avaliar, eu preciso, na realidade, entender o que está acontecendo para saber qual a minha abordagem. Ela está em sofrimento, porque ela está numa condição emocional, ou seja, ela está triste, deprimida, e está afetando a dimensão espiritual, ou não, primariamente a dimensão espiritual, e ela está com esse contexto, para saber como eu vou avaliar. E para finalizar, para passar a palavra para vocês, muitas vezes a nossa intervenção, a primeira intervenção, como eu falei lá atrás, é exatamente a escutativa, em que, às vezes, a pessoa... Lembra que a gente falou em ambulatório, que eu preciso entender os recursos? Muitas vezes a pessoa não está com nenhum recurso ali, ou seja, ela está totalmente... não tem recurso, a pessoa... E aí eu gosto de perguntar o que para ela é significativo. Pode dizer nada, mas o que foi significativo e sagrado para ela? E, de repente, pode ajudar. Ou ela, naquele momento, está muito mal, por quê? As duas, não só... Aí é o sofrimento total, das 4 dimensões. Bom, em que basta, muitas vezes, a nossa presença compassiva. A compaixão é quando eu percebo o sofrimento do outro, me sensibilizo e me direciono. É a segunda parte, que é a proatividade da compaixão. Me direciono, que pode ser só com a minha presença compassiva, ou validando o sofrimento dela, deixando que ela dê o grito dela de dor e sofrimento. Isso já é uma grande intervenção. E você acha, Julinho, importante fazer uma abordagem também ao acompanhante do paciente, né? Um cuidador, uma esposa... né, uma filha, né, porque assim, eu sou geriatra, então em geriatria isso é importantíssimo, né? O idoso, em geral, ele é cuidado por alguém. E se você não envolve o cuidador né, se você não orienta o cuidador, muitas das vezes, você não tem os cuidados adequados, né? Sim. Então, o que você acha aí assim, você ouve também, porque isso é muito importante, né? A sobrecarga de cuidador é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina e que, assim, é subvalorizado, né? Você acha importante envolver também o acompanhante, o cuidador também, ouvir também, como você falou, da compaixão? Sim. É fundamental. Na realidade, muitas vezes o sofrimento não é da pessoa só. É frequente que o cuidador, que é o familiar, a pessoa que está cuidando, independente de ser família ou não, ela tem sofrimento, né? Principalmente quando é um familiar, quando tem um ente querido ali cuidando, então é um sofrimento geral. Então, já para dar um caso, para facilitar, vocês sabem que a gente tem lá a disciplina de saúde e espiritualidade e a gente tem aula prática. Então, na aula prática, nós fomos avaliar um jovem de 22 anos com câncer de testículo, e aí foi com um grupo lá, eu estava com esse grupo, e lá conversando com ele. Enfim, foi feito exatamente isso, a conexão, perguntando se ele tinha como é que estava o enfrentamento dele, como é que estava, se ele tinha alguma necessidade espiritual, enfim, se tinha algum recurso, todo esse caminho. Aí a gente começou a perguntar, vem cá, o que é importante para você? Como é que você está? Ele já estava com infusão de morfina. Ele falou, olha, eu não estou muito bem, não. A dor passou, mas eu estou realmente pesado, eu não estou me sentindo bem. Eu estou triste, estou chateado. E ele nem tinha critério de depressão. E ele já sabia da terminalidade dele. Mas ele estava... E aí a gente entendeu, vem cá, mas o que houve? Ele disse, olha, o que é para você muito importante? Para mim é muito importante minha família.
Opa, tum, família como primeiro. E não falou nem Deus, nem nada religioso. Família, tum, esse foi o top 1. Perfeito. E eu tô, assim, minha esposa está aqui, a questão do cuidador. Por isso que me fez lembrar esse caso. A esposa lá do lado dele, triste também nesse contexto. Minha esposa está aqui e eu tô realmente mal, e com todo esse contexto, ela tá... Eu não consigo me sentir bem. Eu tenho um problema muito sério, porque nesse momento que eu tô, uma das coisas que me pesa muito é porque eu tenho um problema com meu pai e, sabe, a gente nem se fala mais, não se fala, não tem... Eu sinto muita falta, que agora eu fico lembrando, enfim, eu acho que eu falei coisas que não devia. Então, já lembra, questão do valor associado a tudo isso. Outra coisa que é importante, para mim é muito importante, sou evangélico, para mim é muito importante. Você estava indo? Eu disse, não estou indo. É claro que não vou dizer assim, então vamos entrar no plano de ação. Claro que não, está internado, entendeu? Vou dar um nome, Caio, tá? Para facilitar, para ficar didático. Caio, olha só, o que você acha, para você seria importante, o que você seria interessante? Vamos lá, agora tentando encontrar recursos para ele. Escutar alguma coisa. Ele disse, olha, eu gosto muito de louvor. Louvor é muito interessante. Você tem feito? Não. Volta. No sofrimento, a Cristina Puchal diz que a gente tem que ser healer. O que é healer? Não é cure. Cure é cura. Poucas coisas a gente consegue curar nesse contexto do cuidado paliativo. Não vai curar, não é curável. A gente tem healer, aquele que ajuda a integrar um indivíduo que está fragmentado no sofrimento. Então, ele está fragmentado no sofrimento. Então, o healer, ele ajuda a tentar encontrar recursos. Eu gosto muito de louvor. Aí, enfim, aí pediu a esposa ia trazer no dia seguinte um fonezinho para ele. Foi numa terça-feira. Trazer um fonezinho para ele. Beleza. O que mais você gosta? Você gosta de ler alguma coisa religiosa? Eu só adoro a Bíblia, mas tem Bíblia? Não tem. Se a gente conseguir, poxa, eu vou gostar muito. Outro recurso que poderia da religiosidade. Agora não é espiritualidade só, agora é religiosidade. As duas são religiosidade, que para ele faz muito sentido. Perfeito. O FICA, lembra, tem a fé, que a gente fez o FICA. Tudo isso é por causa do FICA. Você tem alguma crença religiosa? Tem. Sou evangélico. É o F. É importante, é muito importante para mim. Você tem? Não. Ou seja, é um recurso que ele não está usando lá e ele poderia usar. Já tinha duas possibilidades, que é o fonezinho para escutar o louvor dele e a Bíblia, tá? A comunidade religiosa, e aí da comunidade religiosa ele não tinha contato. Poderia fazer, mas não tinha contato, ponto. E a outra, o A, que é o adresse, assim, quer que remeta alguém, e dentro do C da comunidade religiosa também faz parte, perguntar se queria que fosse. Para você ser interessante, você tem contato com alguém da comunidade. Pastor, alguém? Pastor. Pois é, só que eu não posso falar disso, o que você acha de mim? Porque eu não sei se a pessoa vai ter alguém que vá. Seria importante você ter contato, olha, tem com um pastor lá da minha... Mas você tem contato com ele, de falar, não para vir aqui, que eu não posso, senão eu vou atribuir uma coisa que não compete a mim. Ele disse, não, eu vou falar sim, eu vou falar com ele, de repente, aí falou... Vem visitar, vou falar, Márcia, a esposa dele. Márcia, olha só, que tem, né? Enfim, entre eles falam, vou falar com o pastor, de repente ele vem. Aí o que acontece? Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira, eu não estava lá, na quarta-feira eu soube que, enfim, a gente levou, a garotada levou a Bíblia, não sei o quê, levou o que ele estava querendo. Lembrando que isso, quando a gente impacta nisso, a gente afeta o quê? Estou falando em coping, tudo afeta mecanismo biológico. É óbvio que não é um mecanismo biológico para imunidade, para cura, nada disso, mas para trazer bem-estar para ele. Né? A gente não tá, o desfecho dele não é a cura, nem que fique resolvido um problema. Que dorme melhor, come melhor. Sofre menos, né? E aí, na quinta-feira, ele disse, o que você gosta? Pudim. Aí eu consegui, o pudim foi esse, ficou conhecido lá com a história do pudim, eu consegui um pudim, a gente sentou lá com ele, aí ele falou, já consegui, amanhã, na sexta-feira, vem meu pastor aí, ele disse, olha, doutor, que curioso, ele falou com meu pai vem aqui também. Caramba, hein? Cara, foi uma das histórias muito interessantes. Aí vem meu pai, e aí, enfim, aí no domingo, eu até fui lá, porque na época a gente estava muito vinculado à enfermaria, a gente estava tocando enfermaria. Eu fui lá para vê-lo, porque tinha um outro também paciente que estava precisando, e aí eu falei com ele, disse, fulano, olha só, vou chamar Caio. Caio, e aí? Ele disse, olha, eu nunca me esqueço disso. Olha, doutor, 5 toneladas saiu do meu ombro. Maravilha. Então foi o pastor lá, levou o pai e teve uma reconciliação. Ele disse, agora, olha que curioso, rastreio espiritual, qual é a primeira pergunta de rastreio espiritual? Você está em paz? Essa é a pergunta do rastreio espiritual, de várias técnicas de rastreio espiritual. Eu não perguntei, ele falou, doutor, agora eu estou em paz. Júlio, eu tenho uma pergunta e uma constatação. Primeiro eu vou fazer a pergunta, depois eu vou trazer a constatação para você. Dessa história aí que você falou, desse rapaz que você chamou de Caio,
Você estava lá dentro da sua disciplina de saúde e espiritualidade da graduação de medicina da universidade. Você acha que existe esse trabalho de forma rotineira, uma rotina de clínica médica, na maioria dos hospitais universitários? E a outra questão é se existe algum tipo de parecer para isso. Se não houver rotina, pode ter um sistema desse. Como é que você enxerga isso dentro da nossa realidade hospitalar hoje, no Brasil? Então, vamos lá. Então, trazendo a história do Caio, o que acontece? Ali foi feito dentro da disciplina, mas também tudo isso que eu dei como exemplo, isso pode ser no cuidado paliativo. Assim como aconteceu no Caio, enquanto estiver na clínica médica, porque o que acontece, Guilherme, aqui, quando a gente atribui é ótimo ter um serviço. A gente tem feito lá, inclusive, uma avaliação do cuidado espiritual. É um questionário para avaliar se o que a gente está fazendo ajuda. Só que em vários locais não tem. Dentro do cuidado paliativo, isso teoricamente faria parte, mas nem sempre. No cuidado paliativo tem onde pode não ter um direcionamento. Deveria ter. Lá na Unirio tem esse direcionamento. Tá? Pode não ter. Então, os outros Caios, isso pode ser pelo cuidado paliativo, só que a gente tem que tomar cuidado para a gente também não delegar coisa que é nossa. Certo. Tá? Então, isso, na realidade, a ideia é treinar o profissional, que acontece o seguinte: o profissional acha tudo isso importante, está na literatura, classe funcional, mas não faz. Não faz por quê? Por duas coisas. Uma é a questão que ele acha que vai impor a crença, quando na realidade, o tempo todo a gente está falando, não só agora, como nos episódios anteriores, que é tudo voltado ao que a pessoa acredita. Eu posso ser ateu e eu estar prescrevendo lá, eu dando uma Bíblia para ele, conseguindo com alguém Bíblia. Digamos que eu fosse agnóstico. Eu poderia, porque não tem nada a ver com o que eu acredito ou não acredito. Então, primeiro, eu vou centrar. Então, todo mundo pode fazer isso, ter o treinamento para isso. Entende que é importante, tem que ter treinamento. Então, não vai impor crença nenhuma, então tirar essa ideia e ter um treinamento para fazer isso. E, como eu falei, são várias técnicas, tudo isso foi um recurso, no caso Caio. Tem recurso no paciente com insuficiência cardíaca que não estava em cuidado paliativo, ela não estava pelo grupo de cuidado paliativo, e a gente não vai fazer isso. Teve uma paciente que a gente também, ela conseguiu para ver a novena com o fonezinho dela, com insuficiência cardíaca. Lembrando que tem um estudo que em 5 anos, sensação de paz interior diminuiu 20% em mortalidade de paciente com insuficiência cardíaca. Ela não ia ficar no hospital, ela estava lá por uma descompensação. Então, enquanto ela estava lá, ela começou a ter... São recursos simples que cada um de nós pode oferecer para a pessoa, ele não tem esse recurso ainda. A gente oferece, faz parte. Assim como, aproveitando teu gancho, lá no Gafre está começando um estudo agora, que foi aprovado pelo CEP, em que a gente faz uma técnica que também é bem conhecida, está na literatura, chamada visualização, ou imagem guiada, em que lá a gente faz um fone de 5 minutos, uma intervenção em paciente de cuidado paliativo, em que a gente faz uma avaliação de paz interior, de percepção de estresse, de ansiedade, entre outras, de dor também, pré e pós essa intervenção. Então, a gente tem vários recursos que podem ser feitos, que independe de ter isso, ser feito exatamente por uma equipe do cuidado paliativo. Agora, a constatação, né, que eu fiquei devendo. Num ano muito distante aí, né, eu fui nomeado preceptor de residência lá da 10ª Enfermaria do Gafre, há muitos anos, né? E aí eu recebi a turma dos residentes, tinha virado a turma dos internos, o rodízio deles, e a gente recebeu todo mundo lá para dar aquela explicação inicial, né? Os R1 estavam sendo recebidos e os novos internos. Aí falando, gente, aqui a gente tem que fazer a internação dos pacientes, todo mundo tem que fazer a anamnese desses pacientes, nós todos os dias fazemos a evolução, todos os dias a gente tem que fazer prescrição até tal horário, coisas que vocês já conhecem e todo mundo conhece. Aí um dos residentes levantou o braço e fez uma pergunta. Guilherme, o que você gostaria que tivesse na nossa evolução? Aí eu fiz assim para ele, 5 coisas. Gostaria que você visse as necessidades médicas, físicas do paciente, se ele dormiu bem, se ele comeu, se ele teve febre, se, sei lá, está com dor, por exemplo, se ele teve náusea e vômito. Gostaria que você avaliasse se ele tem algum tipo de necessidade mental, se ele está se sentindo bem, se ele está deprimido, se ele está ansioso, se ele está com alguma outra questão mental envolvida. Queria que você avaliasse a questão social familiar dele, se ele recebe visita, se ele quer falar com alguém da família dele, se ele tem acompanhante, se ele não tem.
Gostaria que você visse se ele tem alguma necessidade jurídica, ele tem que pagar uma conta, ele tem que ir ao banco, tem alguma coisa pendente, e querer que você avaliasse se ele tem alguma necessidade espiritual, se ele quer conhecer, se ele quer que venha algum pastor, se ele quer conversar com alguém sobre isso. Eu falei, cara, eu mesmo quando faço evolução, às vezes eu não consigo lidar com todas essas 5 questões. Mas se aparece alguma dessas 5 questões e eu não sei lidar, o que eu vou ter que fazer? Pedir ajuda, chamar quem saiba. E várias vezes eu chamei pessoas para lidar com pacientes igual o Caio, igual você falou aí. E parte jurídica também, que eu não entendo nada, às vezes chamo. E é interessante, Guilherme, você traz um ponto que é importante, que é a ação da capelania. Em vários hospitais tem a figura do capelão. Dois semestres, mais ou menos, foi um capelão lá na disciplina falar, e foi muito interessante. A capelania, ele, inclusive, faz parte da capelania laica, que até é uma nova, né, que tem crescido, né, a capelania laica. Então, assim, o capelão, ele faz, e a gente pode remeter ao capelão quando a pessoa está em sofrimento espiritual. É uma grande indicação de você remeter ao capelão se fizer sentido naturalmente para a pessoa, entendeu? Mas a capelania está crescendo bastante, eu acho uma atuação sensacional, principalmente em sofrimento espiritual. E é uma dimensão que a gente subvaloriza, né? Assim, é aquilo que o Julinho falou num dos episódios, né? A gente foi criado, né, na medicina, né, vamos dizer assim, com aquela medicina mais antiga lá do século XIX, onde não se tinha muitas dimensões humanas, né? A gente pensava no biológico e ponto. Não se pensava no mental, no espiritual, no social, né? E hoje a gente sabe que saúde é muito mais do que o biológico, né? Exatamente. E aí, isso eu acho que tem que ser um exercício do dia a dia, né? Como a gente estava falando aqui da evolução, no dia a dia. Você tem que fazer essa pergunta todos os dias. Porque não adianta você fazer isso só quando o paciente chega. O paciente que chega não tem as mesmas necessidades de um paciente que já está um mês lá dentro, ou 2 semanas lá dentro. Se você não fizer esse exercício continuadamente, você perde algum ponto ali que você conseguiria intervir. E, assim, a minha última pergunta. Em situações de você dar notícias ruins para parentes, o paciente faleceu, existe algum tipo de abordagem mais direcionada a essa questão da espiritualidade, meio que integrando a pergunta do Áureo, né? Com o cuidador ou com o parente, por exemplo, nessa situação de você dar uma notícia de um falecimento, por exemplo, ou de um diagnóstico ruim, por exemplo, de mau prognóstico? Entendi. É uma pergunta bem interessante. Na verdade, o protocolo Spikes, que é o que se usa muito, né, para notícias difíceis, não exatamente no falecimento. É para o paciente, naturalmente, para o diagnóstico de um problema dele. Para o falecimento, acho que a espiritualidade também ajuda bastante. Porque é um conflito grande nosso, não sei se vocês já vivenciaram isso, assim, a gente não sabe o que dizer. O que eu vou dizer? Não é só para um familiar que está num grande sofrimento. O que eu vou falar? Quando, na realidade, não importa o que você vai falar. Esse é o ponto. Isso, para a gente, é um alívio muito grande, saber que não importa o que eu vou falar. Importa exatamente a nossa presença compassiva. É isso que importa ali. É a gente, assim, validar a dor da pessoa. Lembra da história da escuta? Ali é um exercício de escuta empática e compassiva, em que, olha, eu vou falar o que aconteceu, que, óbvio, eu tenho que passar... Olha, poxa, eu não sei a dor, eu não entendo a dor, mas eu imagino o que é a dor de perder um filho. Aliás, é até difícil imaginar, mas é isso, a gente está lá naquele momento, então imagina a tua dor, imagina o sofrimento que você está vivenciando. Eu estou junto, a gente está junto aqui, o que precisar de mim, conta comigo. Porque é um momento em que tem a humanização que é fundamental naquele momento de profunda dor e sofrimento que a pessoa está, em que ela não quer conselho, em que ela não quer que crie um sentido para o sofrimento dela, simplesmente o máximo que ela pode ter é alguém que seja humano naquele momento junto com ela ali. Que ofereça a mão ali, né? Acho que é o mais que ofereça compaixão. Uma atitude compassiva. E para a gente é muito bom, porque tira esse peso da gente, caramba, o que eu vou dizer naquele momento ali, da pessoa numa dor enorme, num sofrimento, o que eu vou falar? A gente não precisa disso, até porque
realmente, para a pessoa, não faz nenhum sentido a gente criar frases feitas, trazer ali, porque... Não vai mudar, né? Não vai mudar nada, dizer, não, isso acontece porque Deus quer. Porque imagina, aquilo ali, a pessoa está no imenso sofrimento, não faz sentido. E não tem fórmula mágica, não tem caminho certo ou caminho errado na hora de você dar essa notícia, porque cada um tem as suas crenças, os seus valores, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser claro, né, ao passar a informação, né? Claro no óbito, ou na notícia ruim, claro, né? Tem que ser verdadeiro, a gente não pode esconder, né? Sim. Salvo em algumas situações, mas muito específicas. Então, a gente tem que ser claro, verdadeiro e oferecer ali a compaixão, né? Eu acho que isso daí é a palavra-chave aí. É interessante que teve um caso que a mesma religião que causa um coping negativo, às vezes ajuda. Teve um caso em que a pessoa saiu irritada, assim, culpando Deus, assim... E quando a gente percebe isso, o que a gente faz? Não cria... Acolhe, é o acolhimento. Então ela saiu do quarto, e aí eu esperei, ela saiu irritada, chateada, como é que pode acontecer um negócio desse, inconformada, e aí ela entrou depois no quarto, estava no quarto, eu entrei junto com ela, e ela assim, e aí ela de repente parou e ficou lá junto do ente querido que tinha falecido, tinha morrido, e ela ficou, daí chorou, daqui a pouco ela falou o seguinte, olha, Deus levou. Então, ela, na mesma religião em que ela estava culpando Deus, naquele momento ela faz internamente. Ela só precisou ali de um acolhimento da dor dela. É claro que não foi eu que fiz nada, mas simplesmente acolhi. E deixei. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você quer entrar e ficar um pouco ali? Não, tudo bem e tal. Chorou. Então, ela criou um sentido ali que foi, se Deus trouxe, Deus levou e pronto. E ela criou. Então, assim... É curioso como é um exemplo com a mesma transição de coping, como às vezes não faz sentido e basta no momento desse, de verdade, é realmente o nosso acolhimento. Acho que é isso que assim, eu por ter trabalhado em terapia intensiva, né, infelizmente aí eu já vivenciei muitas situações dessas, né, de dar a informação do falecimento de um ente querido. E assim, a minha impressão, eu queria perguntar se você tem a mesma impressão que eu, né? Obviamente, você tem mais vivência dessa parte, né, de espiritualidade. A minha impressão é que quando você tem uma família, né, um filho lá, para quem você vai dar a notícia, se essa pessoa for espiritualizada, ela lida muito mais facilmente, né, com as más notícias, né? Uhum. Qual é a sua impressão em relação a isso? As coisas não são o que são. As coisas são o que a gente interpreta que elas são. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se a interpretação da pessoa for que a pessoa faleceu, que a pessoa morreu, porque ela cumpriu a jornada dela aqui na Terra, que ela agora está indo para um local melhor, que ela está numa evolução espiritual, tudo isso que eu já escutei. Tá? Ela criou um sentido ali para o sofrimento dela. Existe a ideia que o sofrimento, ele, na realidade, quando ele é criado um sentido, isso alivia profundamente. Então, a questão da espiritualidade, quando a pessoa consegue construir um sentido para o evento, isso faz toda a diferença. Agora, a pessoa também pode ser o oposto disso. Ela pode ficar, e muitas vezes acontece, e é natural, isso faz parte do luto, inclusive, são as fases do luto, né? Em que a pessoa, ela pode, a partir dali, ela ficar revoltada, chorar, e são várias situações. Em todas elas, todas as situações, cabe a gente exatamente a mesma postura, a minha sugestão. Tá? A postura de acolhimento, de entendimento, sem, enfim... Você não vai doutrinar religiosamente. Até porque não cabe a gente, e não importa, como a gente já falou várias vezes, o que a gente acredita ou não, o fato é que a gente vai se centrar no outro. E para fechar isso que você falou, na diretriz, o terceiro item da diretriz está o seguinte, todos nós, tá? É classe de recomendação 1, isso, que é o quê? Respeitar, é óbvio, e apoiar religião, rituais pessoais que são que ajudam a pessoa no seu tratamento, que não fazem mal, ou seja, que não causam nenhum prejuízo. Então, se a pessoa tem alguma crença religiosa em que está gerando apoio, suporte para ela, o que a gente faz? Não só respeita, mas apoia também. Estimula, valida. Você falou reforço positivo no outro momento. Com certeza. Bom, satisfeitos, meus amigos? Eu acho que foi muito bom esse Papo MedCode de hoje. Vou deixar aí o nosso amigo Dr. Áureo do Carmo falar alguma coisa aí para a gente encerrar.
Agradecer aí a presença do Júlio, né? Falando de espiritualidade, como a gente falou em outros episódios, um tema relativamente moderno aí pra gente, na medicina, né, de um modo geral. E deixar aí as palavras finais aí pro Júlio. Fala aí, meu amigo. Bom, mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição para que a gente possa avançar cada vez mais sobre esse tema que é tão prático no nosso dia a dia. Então, meu carinhoso e fraterno abraço para vocês.